Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo de número 11, As Boas Novas do Éden. Deus criou o homem para expressar o caráter divino. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, nós lemos: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós sabemos que Deus não comunicou ao homem certos aspectos de sua pessoa. Deus não comunicou a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua imutabilidade, a sua infinidade e a sua impecabilidade. Se tais coisas fossem comunicadas ao homem, Deus não teria criado o homem, teria criado um outro Deus, e isso é impossível. Então, o que foi que Deus comunicou ao homem? Ele comunicou a racionalidade e a inteligência, a criatividade e a capacidade de inovar, o livre-arbítrio, a capacidade de relacionar-se e amar, a moralidade e a ética, a capacidade de ter domínio, liderança e assumir responsabilidades, sentimentos e emoções, vontade própria e consciência própria. Deus criou o homem para que pudesse ter comunhão com ele. E como sabemos isso nas páginas iniciais de Gênesis? Em Gênesis, capítulo 3, no verso 8, nós lemos que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Isso significa que, ao entardecer, Deus vinha para estabelecer comunhão com o homem a quem ele havia criado. Deus é espírito e Deus é amor. Portanto, Deus busca o relacionamento com a sua criatura. Deus amava aquele casal no jardim do Éden e procurava estar com ele. No entanto, uma coisa nós precisamos observar: quem ama impõe limites. As liberdades e os limites foram dados por Deus no jardim do Éden logo depois da criação do homem. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, nós lemos: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nós precisamos ter fronteiras para que possamos ter relacionamentos saudáveis. Impor limites, como Deus aqui o fez, é demonstração de cuidado, de respeito mútuo, abre espaço para o desenvolvimento pessoal. O limite, quando nós temos limite em nossos relacionamentos, conhecemos as fronteiras entre cada um, nós podemos nos preservar de abuso, nós podemos ter comunicação eficaz. Impor limites é guiar e apoiar a outra pessoa, fazendo com que haja autoconsciência, preservação da identidade, dá àquela pessoa autonomia, promove-lhe o bem-estar emocional e torna a relação muito mais autêntica. Entenda, aqui está Deus, que é o soberano, o homem, que é a criatura. Ao impor limite, Deus estabelece a sua soberania e a maneira como o homem deve se comportar diante dele em obediência. O casal desobedeceu a Deus, incorrendo no juízo da morte espiritual e física. Em Gênesis, no capítulo 3, nós lemos como esse drama ocorreu. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu.
e deu também ao marido, e ele comeu. Agora, observe o que aconteceu em seguida, no versículo de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que depois de comer do fruto proibido, um viu a nudez do outro? Para não ver a nudez um do outro, é porque eles estavam cobertos com alguma coisa. E esta coisa que os cobria era a glória de Deus. Quando eles pecaram, a glória de Deus se foi e eles viram a sua nudez e abriu os olhos deles. Agora, o que eles não viam antes? A nudez, eles não viam. Então, eles estavam em estado de inocência. Ao abrir os olhos e observando que eles se viram nus um diante do outro, isso contrasta com o estado anterior da inocência. Então, qual é o contrário da inocência? Porque eles não estavam vendo e passaram a ver. Passaram a ver o quê? Aquilo que é contrário à inocência. E o que é contrário à inocência? A malícia. E o que é malícia? É astúcia, esperteza, manipulação, engano, intenções ocultas, deturpação das interações humanas. Ora, se eles eram inocentes e tinham comunhão com Deus, e agora eles se viram com os olhos abertos, vendo a nudez um do outro, e se tornaram maliciosos, a quem eles estavam imitando? João, capítulo 8, versículo 44, diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos compreender que houve uma completa mudança do estado do ser. Após a queda, eles passaram da inocência para a malícia. Torna-se compreensível o esconder-se de Deus. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Observa, Deus sabe de todas as coisas. Onde estás? Ele pergunta, mas Deus sabe. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles que temos que prestar contas. Esta palavra patentes, no grego é tetrachelismená. Ela significa exposição completa e vulnerável. Nada fica escondido. Significa total transparência, tudo revelado. E isso é óbvio, porque Deus é onisciente e Deus é onipresente. Então, por que Deus interrogou Adão? Em Isaías, no capítulo de número 43, verso 6, diz: Direi ao norte entrega e ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome. Eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ou seja, o homem foi criado para a glória de Deus. Ele foi criado para ser a imagem de Deus. Ele foi criado para ter relacionamento com Deus. Mas quando ele pecou, tudo isso se quebrou. E ao invés de imitar Deus, ele passou a imitar o Deus desse século, o pai da mentira, saindo da inocência e vindo para a malícia.
Por isso, o casal tinha motivo para ter medo. Eles sabiam o que tinha feito, eles sabiam qual seria a consequência do ato que eles cometeram. E aqui nós podemos identificar aquilo que chamamos de o complexo do Éden. Um lançar a culpa sobre o outro. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 12, depois que Deus pergunta a Adão o que ele fez, onde ele estava, ele responde: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Assim Adão lança a culpa na mulher e em Deus que lhe trouxe a mulher. A mulher, por sua vez, lança a culpa na serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, ela diz: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Entenda, o que Deus deveria ter feito sumariamente era executada a ordem: se comer, morre. No entanto, Deus anuncia boas novas no Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele declara à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que vemos é que, em vez de Deus executar a sentença de morte, misericordiamente, de forma misericordiosa, ele apresenta um plano de redenção. Isso porque o Salmo 145, no versículo 8, Deus é declarado: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Essa extensão de tempo que Deus concedeu ao homem era para o arrependimento. Misericórdia, conforme esse texto diz, no hebraico é rachum, significa compaixão e ternura, amor profundo e empatia, disposição divina em mostrar bondade, perdoar, agir com clemência, mesmo quando falhamos e pecamos. Amor incondicional e profundo. Ou seja, Deus, ao ver que o homem caiu e trouxe a morte para este mundo por causa do seu pecado, ele assume para si a responsabilidade do resgate. Quando diz que a serpente lhe ferirás o calcanhar, é porque o Senhor, se fazendo homem, se identifica com o homem na sua morte. Ele eleva o nível da batalha, se humilhando até a morte e morte de cruz. Ao elevar o nível da batalha, ele luta pelas almas, identificando-se com o pecador na sua morte. Se esse vídeo fez sentido, curta, comente suas impressões, compartilhe para que também outro possa entender as boas novas do Éden. Salve para que você possa rever este vídeo, os textos que foram citados. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.